Salve, salve nação! Vídeo top! Temos aqui esse corte do Linha de Passe, repercutindo, debatendo, analisando, cara, tudo sobre essa negociação bombástica. Lucas Paquetá, qual é o impacto dele chegando no Brasil? Vindo da Premier League, jogador de seleção brasileira, com 28 anos, tinha times europeus interessados nele e ele decidiu simplesmente voltar para o Brasil para jogar no seu time do coração, o nosso Mengão. Galera, vamos ver aqui o que eles vão falar agora. Então, deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN, link na descrição, inscreva-se lá. Vamos lá. Bom, é o seguinte, tem uma tela para a gente abrir esse bloco que diz bastante sobre a contratação do Paquetá. E essa força do Flamengo que o Calçade está destacando aqui tanto. Olha. Maiores contratações da janela de dezembro, janeiro. Quando a gente está falando de maiores contratações, a gente está falando no mundo. No mundo. Não é na América do Sul, no Brasil, no mundo. Olha isso, cara. Então o Semenyo, o jogador que foi para o Manchester City, o City pagou a multa lá, 72 milhões de euros, certo? Essa é a maior contratação dessa janela no mundo. Olha qual é a segunda. É o Paquetá. 41,2 milhões. Depois é o Gallagher, o Brennan Johnson, o Castellanos. O Gerson tá nessa lista também, tá? É a sexta, 27 milhões. Cruzeiro, outro clube brasileiro que se colocou nesse balaio aí das grandes contratações, tá? Então, assim, a gente tem duas contratações expressivas aí, chegando para o futebol brasileiro, jogadores uma faixa etária interessante, o Paquetá que, pela idade, 28 anos, é o auge aí da forma física, jogador que provavelmente vai estar na Copa do Mundo. E aí a pergunta eu acho que a resposta é até fácil, viu? Mas é bom para a gente discutir aqui. Isso é o Flamengo ou isso é o futebol brasileiro? Flamengo. Bom, muito o Flamengo. Porque tem outro clube ali, né? O Cruzeiro. Tem o Cruzeiro. Das contratações, são 2 de equipes brasileiras, 6 de equipes inglesas, uma do Napoli e uma do Fenerbahçe, né? Uma turca e uma italiana. Acho que, assim, a gente fala disso há muitos anos. Se o futebol brasileiro se organizar, se os clubes principais forem bem administrados, e os únicos que estão aqui são Flamengo e Palmeiras, as SAFs tem melhorado em tese, melhorado na prática a gestão de alguns clubes, mas é óbvio que a gente vai entender o tamanho que essas SAFs terão no médio e longo prazo. Elas começarem a ter o retorno do investimento para entender quanto elas podem investir, olhando a economia do país, o tamanho das torcidas, o potencial dos clubes, a ligação dos clubes com o futebol brasileiro. É normal, obviamente, que o Brasil perca jogadores para os ingleses, para uns 3 times no máximo da Alemanha, e olhe lá. Não vou contar, os petrodólares obviamente levam quase quem quiserem. Para os grandes da Itália, ou os que estiverem melhor. Para o PSG, nenhum outro francês. Os franceses podem brigar, mas não vão estar acima economicamente dos brasileiros. E para os espanhóis principais. Não vão perder jogador, por exemplo, para o Villarreal, que é um time que consegue boas colocações normalmente na Espanha, mas quando a gente fala de potencial de arrecadação, não é superior ao das equipes brasileiras. Quem está nesse estágio? O Flamengo. E o Palmeiras, acho que também. Porque para você tirar um jogador do Palmeiras hoje, o Palmeiras às vezes pode não gastar tanto em jogador como gastou no passado, pode não querer, e aí é muito uma política do clube, mas para você tirar um jogador do Palmeiras, você precisa gastar bastante. Você não leva um jogador do Palmeiras com a facilidade que você leva um jogador do São Paulo, do Santos... Cruzeiro já mostrou também poder do Vasco. Então, o Cruzeiro porque é uma SAF nova. Então eu diria que o futebol brasileiro, sendo otimista, eu vou abandonar um pouco o ceticismo, está caminhando para isso no médio prazo. Alguns times chegaram lá e não chegaram no ápice do seu potencial. Porque o Flamengo vai ser, se for bem administrado, mais rico do que é hoje. O Palmeiras vai ser mais rico do que é hoje. Sim. O Corinthians pode ser um dia tão rico quanto é o Flamengo. O São Paulo pode ser um dia tão rico quanto é o Palmeiras. Porque são times de massa de torcidas muito grandes. O Vasco pode ser um dos times mais ricos do país. Dali para baixo vai depender muito das SAFs. Estou falando de tamanho de torcida, por isso falei para baixo. Vai depender muito das SAFs, do que vai acontecer.
porque eu acho que as grandezas, quando a gente for olhar o futebol brasileiro daqui 25 anos, não vão ser mais as grandezas dos estaduais e as equipes mais bem administradas de massa vão conseguir aí não perder jogador para time português, para time turco, para time grego, para não dizer quando perdia para time de países ainda com menor potencial econômico, como a gente viu acontecer por muitos anos aqui. Não sei, Jean, porque talvez a longo prazo, porque no momento a gente tem o Flamengo, a gente tem o Palmeiras, de novo a gente vai cair naquela conversa, né? Quando eu falo médio prazo, eu estou falando de 10 anos, tá? Tá, e o Cruzeiro está entrando aí nessa briga. Mas... Daí eu vejo um bolo de clubes aí com questões administrativas muito sérias que eu não sei se em 10 anos vão resolver. A questão é, para mim, assim, existe uma diferença do que é hoje em relação ao que era uma década, não tem dúvida nenhuma, basta pegar os números, basta comparar, basta inclusive comparar folhas salariais, que você vai ver que existe uma bela diferença em relação a 1 ou 2 décadas atrás. Mas essa diferença, ela advém de casos pontuais, não é o padrão do futebol brasileiro. Eu acho que a melhora do futebol brasileiro de maneira geral, global, até pela incompetência ainda predominante, o que não significa que não existam bons gestores do futebol no Brasil, mas como é a incompetência, para dizer o mínimo, que ainda predomina na gestão dos clubes brasileiros, a gente depende muito da tal da Liga, do papo dos clubes unidos e de alguém profissional gerindo o futebol brasileiro como um todo, porque aí sim, com um profissional que eu digo é um grupo, uma pessoa, quem quer que seja, um profissional fazendo o bolo crescer e repartindo o bolo, aí eu acredito que você vai ter um monte de clubes beneficiados. Se a gente for esperar que aconteça o que aconteceu no Flamengo, o que aconteceu no Palmeiras, em todos os clubes do futebol brasileiro, evidentemente isso vai demandar um tempo muito maior, porque você tem muitas vezes oportunidades para isso. Eu nem vou citar o caso do Textor no Botafogo, né? Porque ali ficou muito claro o que aconteceu. Sim. E quem não quiser ver, não enxerga e fica ali beijando o escudo e dizendo que qualquer dirigente que estiver ali defendendo o seu clube, você vai defender e beleza. Mas assim... Mas vamos pegar o exemplo do Cruzeiro. Tá. O que acontece hoje com o Cruzeiro, e claro que guardadas as proporções de torcidas e de potencial... Mas o que acontece hoje no Cruzeiro é preciso, para o Cruzeiro, que se transforme naquilo que aconteceu com o Palmeiras. Porque se a gente lembrar do Palmeiras em 2012, 2013, e lembrar o que virou o Palmeiras aí depois da gestão do Paulo Nobre, quer dizer, você teve também um cara ali disposto a botar a grana do próprio bolso, mas não foi a grana do próprio bolso que, enquanto ele estivesse ali, as coisas andariam bem, o Palmeiras brigaria por título, ele seria campeão e tal, e na hora que ele fosse embora, isso sumiria de uma vez. Como a gente já viu acontecer tantas vezes em tantos clubes, alguns até, inclusive, recentemente aqui no futebol brasileiro. O que precisa acontecer é, na hora que você tem a condição de, por paixão, por amor, colocar dinheiro no seu clube, você tem que colocar dinheiro não só contratando jogador. Você tem que colocar dinheiro também para profissionalizar uma estrutura e para transformar um clube que estava do jeito que o Palmeiras estava ali, né, em 2010, por exemplo, para o que virou depois, graças a uma série de questões que também envolvem outras gestões. Então tem o estádio, tem a categoria de base, tem todo o profissionalismo da estrutura do clube. Então, assim, eu acho que é preciso que se aproveite também as tais das SAFs, né? Ou, no caso do Cruzeiro, a SAF é uma... nem é a SAF padrão, porque quando a gente pensa em SAF, a gente pensa no cara que está chegando para colocar um dinheiro, para tirar um dinheiro e tal. Eu acho que o caso do Cruzeiro até... Não precisa, não é isso. Ele está indo por amor. Ele está disposto até a perder. Só que se é por amor, eu acho que você tem que pensar também, não apenas no resultado imediato esportivo, mas numa coisa que a longo prazo permita que o Cruzeiro faça, guardadas as proporções, o que aconteceu com o Palmeiras, por exemplo. A gente tem assim, a possibilidade, né? A gente só é melhor acreditar na hora que realmente tiver implantado, que é o fair play financeiro. Ele implantado, ele vai criar uma série de limites para os insanos, porque você tem uma... Implantado se pegar, né, Calçade? O fair play sempre precisa pegar. O fair play financeiro para a administração dos clubes, ele é tão importante para você ter um jogo com estratégias e sério, como é a linha do impedimento, a regra do impedimento no futebol.
de campo. É porque você bota limites, porque se você não pagar você é rebaixado, porque você tem que cumprir regras, porque, por enquanto, aqui é uma terra de ninguém. Isso é uma terra de ninguém. E pode fazer isso, e qualquer um pode fazer loucuras. Se você quiser amanhã, por exemplo, se você conseguir contratar jogadores, vou gastar eu não conseguiria por causa do tamanho do clube. Vamos supor que o Mirassol amanhã querer fazer uma loucura. Vou gastar 5 bilhões em jogadores. Vou conseguir crédito para isso, vou convencer os empresários. Não vou conseguir pagar. Ele joga e o campeonato entra para a história. Sim. E tudo bem. Vai ser exaltado, tal, a dívida fica lá, Depois vai etc. fechar as portas. Não, só se... Porque você não Fair play, assim, pode fazer nada. Qual a sanção? Por Sanção tudo que, nenhuma. Sanção pela nenhuma. má administração dos clubes brasileiros, na hora que, assim, é uma expectativa que eu tenho, na hora que se o fair play realmente estiver implantado, a gente vai ver, linkando com o que eu disse no outro bloco, a gente vai começar a ver o real tamanho dos clubes brasileiros. Porque, assim, tudo é grande. Quando a gente fala dos grandes, parece que todos os grandes são do mesmo tamanho. Eles não são. Eles são do tamanho da capacidade de gerar receitas. Não é nem a torcida. A torcida, ela é importante porque na hora que você vai negociar um patrocínio, você leva 30 milhões de torcedores para a mesa, isso aqui tem um preço. Aqui na camisa é um preço. Você leva 5 milhões, tem outro preço. É assim que funciona. Não vai enganar ninguém. Isso é importante. Mas a capacidade de gerar receitas é o que vai determinar o tamanho, o real tamanho. E aí a capacidade do Flamengo vai ser ainda maior, porque se a insanidade dos outros ela estiver controlada pela lei, e por um bom tempo eles vão ter que reduzir os gastos para poder pagar as dívidas, então Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro vão... Você acha que a tendência é que esses três clubes eles dêem uma disparada nos próximos anos por causa disso? Porque assim, se todo mundo parar, já chega até a falar isso aqui, se todo mundo parar e falar, bom, vamos seguir, todos serão muito bem administrados, vamos resolver as dívidas e começar daqui, zerar e vamos para frente agora. Porque a relação quem deles... já está lá na frente, quem já fez isso, a tendência é aumentar a distância. A relação deles com o fair play, ela já existe. A dos outros é uma tremenda novidade. É que tem uma pegadinha nisso. Tem clube que não sabe o quanto deve. Entendeu? Você não sabe o quanto deve. Tem clube que cada gaveta que se abre sai uma dívida. Tem uma pegadinha nisso. É um dilema para os dois. Para o São Paulo é enorme, mas parece que talvez ande no Corinthians um dilema assim, estratosférico. O Vasco deve ter uma injeção financeira esse ano e já deve ter uma recuperação. Obviamente não para chegar ao time que pode ser, mas crescer. Se o São Paulo e o Corinthians fizerem SAFs bem feitas, administradas por executivos capazes, eles encostam em Flamengo e Palmeiras sem tanta demora. Aí eu estou falando de 3 anos, 4 anos, não estou sem tanta demora. Né? Você está falando com dinheiro que vai cair na... Né? Entra na SAF, fazer bem administrada, dinheiro e gestão. Pagando, recuperando crédito no mercado, negociando dinheiro e gestão. dívidas. Aí... Porque se chega, por exemplo, porque existem modelos de SAF que não foram usados. Por exemplo, quem conhece a lei das SAFs, olha o Corinthians e fala, é para ser uma empresa de capital aberto em bolsa de valores, por causa do tamanho. Você não precisa ter um dono. Existem vários modelos que não foram usados aqui porque as pessoas desconhecem a lei. Não é tudo igual. Não precisa ser tudo igual. Então, é óbvio que enquanto essas equipes não se recuperarem, quando a gente olhar potencial de mercado, se todo mundo fosse muito bem administrado, se todo mundo acertasse tudo, se todo mundo conseguisse arrecadar o máximo possível, o Flamengo e o Corinthians estariam na frente dos outros, o Palmeiras e o São Paulo estariam ainda nesse grupo dos gigantes e talvez o Vasco. Isso é o melhor dos mundos, assim, tudo funcionando, azeitado. Cruzeiro e Atlético continuariam fortes, Inter e Grêmio também, mas não dá para brigar com... Mais por exemplo, longe da ponta, porque não tem... aí é mercado. Porque é o seguinte, a gente está falando de um futebol que está caminhando para uma relação de mercado. Mas esses que brigam assim, todos colocam longe da ponta? Tem dinheiro. Quem? O Vasco, o São Paulo, longe da ponta ainda? Não, estou falando de Atlético. De Inter, de Grêmio. De Inter, de Grêmio, porque eles não vão ter condições de arrecadar como os outros. E aí vocês da imprensa não tem. iam tratar do seguinte jeito. Os gigantes e os grandes.
É que assim, hoje ainda a gente está muito suscetível. Quando eu digo suscetível, é para o bem, para o mal. Os clubes é mais maleável ali, é mais volúvel o negócio. Então, assim, essa coisa, vocês já estão colocando, e eu até discordo um pouco, o Cruzeiro nesse pacote de Flamengo e Palmeiras. Eu não vejo isso. Eu ainda não vejo um Cruzeiro consolidado como um fruto de gestões. Mas você concorda que ele tem potencial para entrar esse ano? Mas o Atlético Mineiro... Há 5 anos. O Atlético, há pouco tempo, fez isso, chegou com um caminhão de dinheiro na Libertadores. No médio prazo não dá para garantir. É totalmente diferente. Então, assim... Um dono, o Atlético, se eles criaram uma dívida, depois trocaram o clube pela dívida. Não, então, mas assim, o que eu acho que talvez o que tenha de mais diferente nestes casos é que o Cruzeiro me parece que, de fato, é a paixão que move acima de tudo. E a paixão mover, quando o cara está bem intencionado, e me parece que é o caso, você pode até errar e acertar, como acho que a gente viu declarações do presidente do Cruzeiro no momento em que... No outro sentido também. Exato, que você fala, pô, isso aqui é o antiprofissionalismo completo e tal. Então, eu acho que o Cruzeiro, hoje, ele tem o dinheiro. A estrutura, a coisa consolidada de anos de um trabalho... Como tem o Flamengo e o Palmeiras. Está começando. Assim como a gente olhou para o primeiro ano de trabalho do Botafogo e falou, cara, isso aqui vai ser difícil. Só que aí veio o que veio, com todas as coisas que estão aí para quem quiser ler, para quem quiser se informar em relação ao Botafogo. O Atlético, beleza, vai, compra, troca dívida, vende o shopping, compra o shopping. Enfim, eu não vou entrar nos detalhes, porque senão a gente ficaria muita... Mas o que eu quero dizer é que, assim, grandes injeções de dinheiro, muitas vezes, geram essa ideia de que, pronto, tá ali, mudou, o status desse é igual ao status... E acho que os status que a gente exalta e que tem que exaltar, espero cada vez mais, são aqueles em que você tem pelo menos 4, 5 anos de um bom trabalho profissional, de preferência mudando gestões. A gente está falando de um Flamengo que está na terceira gestão, quer dizer, a primeira gestão que talvez seja mais responsável por tudo que aconteceu com o Flamengo, foi a que não ganhou títulos, foi a que menos teve sucesso esportivo. Mas eu vejo ainda como talvez a gestão mais responsável, a do Bandeira, por fazer o Flamengo virar a potência que ela virou hoje. E depois vieram outras 2 gestões que você pode fazer críticas ou elogios. Se o Bandeira tivesse estourado o cartão, se tivesse estourado o cofre, o Flamengo hoje talvez não estaria nesse patamar financeiro, né? Mas que conseguiram manter e aumentar ainda mais essa vantagem do Flamengo. O Palmeiras é a mesma coisa. Sim. O Paulo Nobre foi o primeiro, mas depois você teve o Gagliotti, você tem a Leila. E bem ou mal, presidente. A coisa vai se mantendo. Vamos lembrar que nesses dois exemplos, entendeu? Pessoas que eram do mesmo grupo. Depois racharam, se dividiram, cada um foi para um lado, teve mas briga. Eles não destruíram. Na origem eles não destruíram o Palmeiras. E a questão, eu acho que exatamente assim, William, não é nem assim a oposição, a situação. O ideal é que você tenha uma oposição de nível. Por melhor que seja a situação, é sempre bom você ter uma oposição de nível. Alguns clubes hoje conseguem, e quando eu estou falando de nível, eu estou falando de nível de profissionalismo, de ser competente. Discordo de muita gente, de muito dirigente no modo de ver o mundo e a vida, tal, mas isso é uma outra história. Mas são profissionais competentes. E outros clubes, você vê que só existe situação ruim ou existe oposição pior que a situação. E é aí que está, né? Esses acho que são os casos mais difíceis que eventualmente só serão resolvidos com uma SAF chegando e mudando tudo. O Cruzeiro eu vejo com muita oportunidade de mudança a partir de agora, né? A partir dos últimos anos daqui para frente. Mas é preciso fazer valer essa oportunidade. Que o Cruzeiro encarar Palmeiras e Flamengo vai ter que ter o dinheiro do dono. É isso. Sempre. Ou o Flamengo e Palmeiras vão ter que trabalhar abaixo do que podem. Ou vão ter que trabalhar mal. Digo, Palmeiras e Flamengo, trabalhando do jeito que trabalham hoje, eles arrecadam muito mais. O Cruzeiro vai ter que... Ele tem um limite, ele tem um teto. Pelo mercado, onde ele se encontra. O Flamengo é a maior torcida do Brasil. O Palmeiras está no maior mercado. Calçade, desculpa te interromper. O próprio Palmeiras, para brigar com o Flamengo,
precisa vender jogadores da base com valor lá em cima, Exato. senão não brigaria. O Palmeiras já é... Mas é um exemplo de arrecadação de receita que não depende tanto do mercado. Só que não é receita recorrente. O Flamengo tem receita recorrente do Flamengo, é outra parada. O Flamengo, por exemplo, já não tem essa filosofia da base. O de venda de jogador é o seguinte, você tem um ano, safra não está legal. Você vai ter que lutar, trabalhar mais. Então, você mudou o teu orçamento para aquele ano. Isso, mas assim, se você é competente, né, Calçade? Você vai ter alguém. É isso, você não vai vender o Estevão todo ano, mas você vai vender o Vitor Reis e... O Palmeiras, assim, o Palmeiras, por mais que se olhando hoje, o Flamengo está à frente e o Palmeiras faz um ótimo trabalho e está distante. A Leila não vai chegar e falar, eu tenho 1 bilhão para investir. Tanto que a lógica de mercado é diferente. É diferente. E acho que tem que ser. Isso é uma coisa que as pessoas muitas vezes criticam e não entendem que, assim, cada um faz o que pode fazer dentro da sua... Então, assim, dizer quando o Flamengo torra o dinheiro, como muita gente fala, em determinados jogadores, ele não está torrando. Ele está gastando o dinheiro que ele tem, que ele pode ter, e que os outros não têm. E ele é um clube de futebol. Quando o Palmeiras não contrata jogadores desse estágio, e acho que ultimamente até contratou, né? A gente está falando do Vitor, a gente viu ali a listinha Vitor dos... Roque, exato. tá na lista ali. Mas assim, quando o Palmeiras tem uma lógica na média inferior à do Flamengo de buscar grandes estrelas, é também porque existe uma consciência de que não dá, de que se o Palmeiras sair para contratar só jogadores do nível dos que o Flamengo contrata, com o histórico que tem, ele talvez esteja em dificuldades financeiras, que não está, tá? Que não está, daqui a algum tempo e tal. Então, acho que assim, cada um tem que entender o seu limite, o seu poder, onde ele pode trabalhar para ser melhor do que o outro, onde não pode, onde o mercado influencia mais, onde o mercado influencia menos. Então, né, para pegar o exemplo da... Com o fair play financeiro, talvez esse posicionamento dos chamados grandes, ele comece a ficar mais claro. Qual é o nível que cada um pode chegar. Qual é o nível. Então, por melhor que trabalhe o Palmeiras, eu não vejo o Palmeiras superando o Flamengo em arrecadação. Não consigo ver. Vendendo os caras que vendem, aí é outra coisa. No máximo você falando mas mesmo assim, né, eu tiro a venda. Então, mas mesmo com as vendas... Televisão, patrocínios... Se você olhar, Calçade, mesmo com coisas. as vendas... Se você pegar os últimos anos, a última década, mesmo com as vendas, e o Palmeiras vendeu muito mais, né, do que ele ainda não passou. Ele ainda não chegou, ele não chega e não vai chegar. Então, acho que essa compreensão... E o detalhe do Flamengo, o programa está chegando ao final, o Flamengo com essa grana toda, ele pode se voltar para jogadores, sim, como o Paquetá. É difícil você discutir o Paquetá, a validade do Paquetá no time do Flamengo. E aí, né? Cara, é um cara que vem... e entra e joga. Para a base, vai ficar mais difícil. Sim. E vende muito bem. O Flamengo negociou o Wallace com o Red Bull Bragantino. Não sei se eu vou ficar esperando aqui. Ele... Não. Só rapidinho. A base vai antes do Flamengo. Essa tela aí, você vê, por que tá a fotinha do Paquetá? Porque assim, a gente vê as 5 maiores vendas da história do futebol brasileiro. O Paquetá, nesses quase 42 milhões aí, ele está muito próximo, né, do quinto colocado ali, ó, que foi o Rodrigo por 45 milhões. E uma outra coisa essencial. A gente está falando do caminho oposto aqui, a gente está falando do jogador voltando da Europa para cá e com 28 anos. E uma outra coisa essencial, Fala. que você acabou de falar. Quando o Palmeiras contrata o Vitor Roque, a contratação cara, é um jogador com potencial de revenda no futuro, ganhar campeonatos e revender. O Paquetá é pra jogar. Esse pode jogar. Pode jogar. Mas o Flamengo chegou num ponto que é o seguinte... pensando em, vou ganhar dinheiro depois, né? Tem clube que se tem... O Paquetá é 250 milhões de reais, daí isso, né? 200 e tantos milhões de reais. Ok. Tem clube que se pegar 250 milhões, o cara... Não, eu não posso colocar isso tudo num jogador só, não. Eu preciso comprar um lateral esquerdo, um lateral direito, eu preciso comprar um volante, eu preciso... A maioria, né? A maioria, né? 19. Eu preciso comprar um centroavante, eu tenho que ter um goleiro, eu tenho que fazer aqui banco, eu tenho que não sei o quê. Não está errado. E eles nem têm esse dinheiro. Não está errado. Mas assim, me parece assim... O Flamengo está completinho, então ele pode dar um tiro num cara como o Paquetá. Eu acho que assim, a gente viu lá na outra tela, a tela que a gente colocou antes desta última, ali, a das vendas, que você já tinha ali vários jogadores ali perto
perto dos 30 milhões de euros, né? 27, 28 e tal. Então, assim, me parece que este é um caso... E aí, claro, eu estou falando do mercado hoje, porque a gente sabe também o quanto... Aí a tela que a gente estava falando é isso, ó. 27, 25, 24, 23, 22... Quer dizer, já é uma outra história. Eu acho que isso daí, não vou dizer que é normal para o futebol brasileiro, mas eu acho que é algo que tem mais condições de acontecer constantemente. 45 milhões de euros é um valor alto para grandes clubes europeus. Assim, não os mais gigantes, não os gigantes, mas é um valor alto para grandes clubes europeus. E aí... Provavelmente deve ter, fora, se você tirar a Premier League, deve ter 5 times. Juventus, Bayern, Inter e Milan, Real Madrid, boa, que podem PSG, gastar isso. que podem gastar então, isso. assim, para mim, eu acho que isso vai ser uma exceção até mesmo para o futebol brasileiro. Quer dizer, o Flamengo não vai fazer toda a janela de mercado uma contratação de 45, 50 milhões de euros. Mas ele cria uma atuação no mercado do futebol que é só dele, no Brasil. Claro. Então também esse é um ponto importante. Ele consegue operar nesses valores, os outros não. E nós estamos falando, né, Calçade, quando alguém consegue... Isso também implica no quanto ele pode pagar de salários, né? Porque claro que é proporcional. É tudo proporcional. E a gente não citou o Bahia, porque o Grupo City. A gente está falando de um grupo fenomenal. Que parece ser a SAF mais pés do chão de todos, né? E é um clube de massa. Sim. Eu jamais enorme. gostaria de ver meu clube vendido com uma SAF para multiclubes. O Vasco não é um exemplo legal, o Botafogo... mas ganhou a Libertadores, mas está dando problema hoje. Assim, multiclubes é muito clube na cabeça. Mas então, aqueles 70 milhões que a gente viu de contratação do Manchester City, se ele transporta para o Bahia, você imagina o que o Bahia não faz no mercado brasileiro. Nossa! Porque você atua no mercado brasileiro. Então, você não precisa ir no Paquetá fora do Brasil. Você vem... E outro detalhe, né, galera? Quando o Flamengo procura um jogador, é um preço. Quando o Bahia procura o mesmo jogador, é outro preço, né? E é mais barato para outro time. Para o Flamengo sempre vai ser mais caro, cara, porque todo mundo sabe agora que o Flamengo tem dinheiro, né? no mercado nacional ver quem é Agora, quem. A questão é, Calçade, embora você tenha mecanismos que vão permitir que isso aconteça, né? E depois você vai ali fazendo as contas e diminuindo as possibilidades, mas assim, também essa ideia de que chega um grupo, despeja 70, 80 milhões de euros para contratar um monte de jogador e faz o time virar o maior do país, teoricamente, com a implementação do fair play financeiro, vai se complicar. Quer dizer, óbvio que você tem condições de fazer de maneira mais estrutural, de se preparar também para arrecadar, porque acho que quando a gente fala de grupos capacitados, você está falando de grupos que sabem como fazer com que o clube também arrecade mais. Não é só despejar o caminhão de dinheiro, é aplicar certas coisas que eles sabem que vão... investir dentro do tamanho da sua capacidade. É o que ninguém fez até hoje. Se investir muito mais do que vai arrecadar por anos, obviamente que tem alguma coisa estranha. Exato. É isso. Fim de papo, galera! O Linha de Passe volta na quarta-feira, às 23h30, depois de São Paulo e Flamengo na estreia do Brasileirão. Galera, deixa eu colocar aqui essa tela, cara. Eu gostei dessa tela aqui. Olha isso, cara. Lucas Paquetá é o jogador mais caro na janela. Não é no Brasil, não, hein? No mundo. No mundo. Somente o Semenil. Eu não sei o nome desse cara, não, cara. A Semenil. Se não for, me perdoe. 72 milhões de euros custou ao Manchester City. Depois, Lucas Paquetá, né? 41,2 milhões. Depois o Gallagher, 40 milhões. Depois o Brennan Johnson, 40 milhões. O Tati Castellanos, 29 milhões. O Guendouzi, quem que é? M. Guendouzi, eu não sei falar esse nome. Do Fenerbahçe, 28 milhões. Gerson, 27. O Lorenzo Luca, 26. E o... cara, tem nome que eu não sei falar, não. Gewer. M. Guei. Sei lá como que fala esse nome aqui, cara. Guei. M. Guei.
23 milhões e Pablo 23 milhões. Sou meio burro mesmo, tá, galera? Então faz parte. Tá, então, cara, Lucas Paquetá sendo um jogador, sendo o segundo jogador mais caro na janela no mundo. Meu Deus do céu, cara. O Flamengo tá em outro patamar mesmo, né? E aí, gostaram das análises? Gostaram do debate? Então deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto, saudações e fui!